Pessoal, outro tópico importante que eu queria trazer para vocês também, né, ainda dentro do artigo que nós estamos estudando, é o nosso parágrafo 4º. O parágrafo 4º, ele diz ali que será garantida a convivência da criança e do adolescente com o pai, com a mãe, que estejam, porventura, privados da liberdade, por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou nas hipóteses de acolhimento institucional pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial. Então, nós temos aqui um tópico bem interessante que poderia ser perguntado para vocês da seguinte forma. Primeiro, se a criança, o adolescente, né, se será mantida, digamos, a sua visitação quando este pai, quando esta mãe, porventura estiverem num regime prisional. E o parágrafo 4º, ele é absolutamente claro, né? Deve sempre ser mantida a convivência da criança e do adolescente com os seus pais, ainda que esses pais estejam, por exemplo, no sistema prisional. E outro detalhe, pessoal, isso vale também para a criança que está em acolhimento institucional, e o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é que é independentemente de autorização judicial. Então, no concurso público, e é bem fácil, né, do aluno, digamos, imaginar, né, que teria que ter essa autorização judicial, mas o ECA diz que não, né, que está assegurada essa convivência, que deverá ser promovida pelo agora responsável por essa criança ou pelo adolescente, e essa visitação será mantida independentemente de qualquer autorização judicial. Vejam que tópico importante esse aqui. O parágrafo 5º, né, diz que será garantida também a convivência integral da criança com a mãe quando essa mãe é uma mãe adolescente e essa mãe adolescente, ela está, por exemplo, em acolhimento institucional. Então, a mãe é adolescente e a mãe está acolhida, né? Está numa instituição. Deve ser garantido aos filhos essa convivência, né? Ainda que a mãe, a adolescente, ela mesma esteja recebendo, por exemplo, uma medida protetiva. Seguimos adiante, pessoal. O artigo 19A, ele diz ali que não é ilegal a gestante ou a mãe manifestar o interesse de entregar o filho para adoção, né, digamos assim, logo ali após o seu nascimento, tá? Então, o artigo 19A diz assim: a gestante ou a mãe que manifeste interesse em entregar o filho para adoção antes ou logo após o nascimento será encaminhada à Justiça da Infância e também da Juventude. A ideia, né, a gente poderia imaginar que não pode uma mãe, né, digamos assim, entregar o seu próprio filho para adoção. O ECA, pessoal, ele prefere que essa mãe exteriorize essa vontade de entregar o filho para adoção do que, por exemplo, né, o que nós, infelizmente, observamos em tantas notícias do Brasil afora, crianças que são encontradas, coisa mais horrível, né? Encontrada no lixo, encontrada lá, embrulhada, por exemplo, na frente de um hospital. Então o ECA, ele diz não, essa mãe também precisa ser protegida, porque essa mãe, ela pode estar sob o efeito do que a gente chama de estado puerperal, que é aquele estado logo após o parto, né? Em que muitas mulheres são acometidas de uma depressão pós-parto. E isso, pessoal, tem uma explicação biológica, né? Não é como algumas pessoas poderiam imaginar, isso é uma frescura. Não, não é, né? É uma questão de hormônios ali. A mulher grávida tem os hormônios numa quantidade X. Logo que ela ganha o bebê, ela tem uma mudança hormonal muito importante. Então é extremamente comum mulheres que logo após o parto se encontram nesse chamado estado puerperal. Então essa mulher, ela precisa ser acolhida e não, digamos assim, discriminada, né, por conta daquele desejo que ela está manifestando. Claro, pessoal, que se ela manifesta esse desejo de entregar o seu filho para adoção,
nós vamos ter todo um trabalho, né, da equipe da Justiça da Infância e da Juventude, que é justamente para verificar se é um desejo, né, digamos assim, da mãe, ou se ela está apenas exteriorizando essa vontade por conta de uma situação de depressão pós-parto, tá? Mas se ela manifestar essa vontade, ela não será presa por isso, né? Não é uma situação que vai caracterizar o abandono, é um direito que o ECA dá a esta mãe manifestar a vontade de entregar o filho para adoção. Muitas pessoas manifestam esse desejo porque são pessoas que não têm condição econômica nenhuma, né, digamos assim, de criar o seu filho. Claro que deveria ter pensado isso antes, né, da própria gravidez. Mas a gente sabe que, se isso acontecer, deve ser feito todo um trabalho para acolher, apoiar essa mãe, inserir ela em algum programa do governo, né, de forma que possa ser feito tudo para que esta criança possa ficar junto da sua família natural. Depois, o parágrafo 1º, ele diz exatamente o que eu comentei, todo esse esforço, né, que deve ter para que a criança permaneça com a sua mãe. A gestante, essa mãe, ela será ouvida pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, e essa equipe apresentará um relatório à autoridade judiciária, né, considerando inclusive, como eu acabei de comentar, os efeitos desse estado gestacional ou desse estado puerperal. Seguindo adiante, então, o parágrafo 2º diz que, de posse, então, deste relatório, né, a autoridade judiciária poderá determinar o encaminhamento dessa gestante ou dessa mãe, mediante a sua expressa concordância, a uma rede pública de saúde, de assistência social, para um atendimento especializado. Então, quem sabe encaminhar essa mãe para um atendimento com psicólogo, com assistente social. E esse trabalho, pessoal, sendo bem feito, isso ajuda e muito a reverter esse desejo, né, que muitas vezes é um desejo por conta de uma situação de drogas, por conta, né, de uma depressão pós-parto, por inúmeros fatores que podem levar a esse desejo de entregar o filho para adoção. O parágrafo 3º, ele diz que, vamos supor, né, que ela não deseja ficar com o filho, então nós devemos buscar dentro da família extensa, ou seja, os avós, os tios, né, pessoas daquela rede da sua própria família, né, que poderiam ficar com a guarda dessa criança. Mas o parágrafo 3º, ele está nos dizendo que essa busca pela família extensa, ela não pode, digamos assim, durar a vida inteira. Então, o parágrafo 3º diz: a busca pela família extensa, conforme está determinado lá no artigo 25 do ECA, respeitará o prazo máximo de 90 dias, prorrogável por igual período. Então, vamos tentar, se ela realmente não deseja ficar, em vez de encaminhar essa criança para um acolhimento familiar, para um acolhimento institucional, para uma adoção, vamos tentar que ela permaneça no seio da sua família. E como eu falei para vocês, né, essa busca pela família, ela tem um período, né, não pode extrapolar o período de 90 dias, mas diz o parágrafo 3º que esse prazo ele pode ser prorrogado. Seguimos então, parágrafo 4º, na hipótese de não ter a indicação do genitor, né, não se sabe quem é o pai, ou ela não diz quem é o pai, né, e de não existir outro representante, então, da família extensa, né, que esteja apta a receber a guarda desta criança, a autoridade judiciária competente, ela deverá, então, decretar a extinção do poder familiar. A decretação, pessoal, da extinção, da perda do poder familiar, sempre se dá através de um processo judicial. Então, não é uma coisa assim rápida, né? Não é algo que ela manifestou, que ela deseja entregar o filho para adoção e automaticamente ela não tem mais o poder familiar. Será aberto um processo judicial e esse processo visa, então, a extinção deste poder familiar, certo? E aí sim, né, nós temos, então, a partir, né, dessa extinção desse poder familiar, nós temos a possibilidade de inserir essa criança ou este, né, adolescente, aqui, claro, a gente está falando da gestante, então seria a criança, né,
onde é que eu me perdi ali? Deverá então decretar extinção do poder familiar e determinar a colocação desta criança numa guarda provisória, certo? De uma pessoa que esteja habilitada a adotá-la, que preencha os requisitos da adoção, ou também ela poderá ser, né, se nós não temos um pretendente à adoção, uma situação que a gente poderia resolver rapidamente, então vamos verificar qual é a entidade, qual é o programa de acolhimento familiar ou institucional que poderá receber esta criança. Seguimos então. Artigo 19b, ele diz que a criança, o adolescente que estiver em acolhimento institucional, né, ou até mesmo em acolhimento familiar, pode participar de um programa de apadrinhamento afetivo. Então, outra questão importante, acolhimento familiar e apadrinhamento afetivo são dois programas previstos pelo ECA e que eles não são iguais. No caso, pessoal, do acolhimento familiar, são famílias que vão receber aquela criança, vão ter a guarda daquela criança, enquanto a situação daquela criança ou daquele adolescente, digamos assim, é verificada, né? Se ele vai retornar para sua família biológica, se ele será encaminhado para adoção. É uma família, né? Melhor estar com uma família do que estar numa instituição. Então, neste acolhimento familiar, essas pessoas detêm a guarda, né, digamos, daquele menor, certo? Já no programa de apadrinhamento afetivo, o apadrinhamento afetivo são pessoas que se cadastram, pessoas, claro, maiores, né, que se cadastram, digamos assim, para promover a inserção daquela criança ou daquele adolescente nas atividades sociais, nas atividades da comunidade. Ah, eu quero, por exemplo, no Natal, levar aquela criança para ir no shopping, né, passear, escolher um presente, tirar foto com o Papai Noel, no Dia da Criança. Tem tantas atividades que acontecem, né? E esse programa de apadrinhamento afetivo, ele tem esse objetivo de trazer a criança também para uma vida social. Seguindo então, o apadrinhamento afetivo, né, que não é a mesma coisa que acolhimento familiar, tá? Porque no acolhimento familiar, essa família acolhedora tem a guarda, né, daquela criança ou daquele adolescente, tá? No caso do apadrinhamento, o objetivo é proporcionar à criança ou adolescente vínculos que são externos àquela instituição ou mesmo àquela família, com o objetivo de propiciar uma convivência familiar, uma convivência comunitária, colaborar, né, como diz ali a lei, colaborar com o seu desenvolvimento em todos os aspectos sociais, moral, físico, cognitivo e também financeiro. Então, no apadrinhamento afetivo, eu quero, por exemplo, que a criança ela tenha a oportunidade, eu quero uma autorização, por exemplo, para levar ela um dia para passear, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, quero levar ela para passar o dia em Gramado, em Canela, conhecer o Minimundo, né? Ir numa fábrica de chocolates. Eu quero propiciar a essa criança ou esse adolescente não só uma vida familiar, mas também uma vida social, uma vida comunitária, porque a gente sabe que isso vai sim colaborar para o seu desenvolvimento nos mais variados aspectos. Seguindo então, o parágrafo 2º ele diz que podem ser padrinhos, podem ser madrinhas, pessoas maiores de 18 anos e que não estejam inscritas, né, nos cadastros de adoção, tá? Então aqui é justamente para promover, né, digamos assim, o voluntariado, né? Aquele espírito de altruísmo, de solidariedade. Eu não quero adotar, eu não estou cadastrada em programa de adoção, mas eu quero propiciar a essa criança, esse adolescente, uma convivência social. Então, toda pessoa maior de 18 anos, desde que não esteja inscrita nos cadastros de adoção e cumpram os requisitos, né, do programa desse apadrinhamento, podem se candidatar. E aqui o parágrafo 3º, pessoal, que tem assim muita chance de cair em concurso. O parágrafo 3º diz que o apadrinhamento ele pode ser feito por pessoas jurídicas, certo? Olha só, uma empresa pode apadrinhar uma criança ou um adolescente a fim de colaborar para o seu desenvolvimento.
Aí vocês vão dizer, mas como é que uma empresa, né? A empresa vai levar a criança para passear? Não, pessoal. Pode a empresa colaborar com recursos financeiros para que essa criança possa estudar num colégio, digamos assim, de maior qualidade, né? Então a empresa também pode apadrinhar. E apadrinhar não é só no aspecto social, também no aspecto financeiro. Seguimos então, o parágrafo 4º diz que essas crianças, né, que serão, digamos assim, inseridas nesses programas de apadrinhamento afetivo, nós sempre devemos dar preferência para aquelas crianças ou adolescentes com possibilidade remota de reinserção na sua família natural ou de colocação em família substituta. Por quê, professora? Porque, pessoal, o bebezinho, a criança de 1, 2, 3 aninhos, 4, todo mundo, né? Ai, que graça, que amor, eu quero levar na minha casa, eu quero levar para passear. Mas e a criança maior, né? Aquela criança que tem 8, 9, 10 anos, e aquele adolescente acabou de sair da infância, tem ali 12, 13 anos, certo? A gente sabe, pessoal, infelizmente aqui no Brasil, né, essa adoção tardia dessas crianças e adolescentes que já têm uma idade mais avançada, ela é muito mais difícil de acontecer, embora a gente tenha programas públicos no sentido de incentivar essas adoções tardias. Então a nossa lei, ela diz, olha, essa criança, esse adolescente que já tem uma idade mais avançada, são as pessoas, digamos assim, que a gente mais precisa inserir na comunidade, certo? Para, digamos assim, trazer a essas pessoas aquele sentido de pertencimento. Olhem que questão importante aí do nosso parágrafo 4º. E o parágrafo 5º diz que os programas, serviços de apadrinhamento, né, apoiados, então, pela Justiça da Infância e da Juventude, podem ser executados por órgãos públicos ou organizações também da sociedade civil. Seguimos, então, o artigo 21, ele trata ali do poder familiar. O que é o poder familiar? Poder familiar é um conjunto de direitos, mas principalmente deveres, que os pais têm com relação aos seus filhos. E diz o artigo 21 que esse poder familiar, ele deverá ser exercido em igualdade de condições, tanto pelo pai como pela mãe, certo? Não, por isso até, pessoal, que a expressão ela mudou. Antigamente era pátrio poder, que dava a impressão, né, de que o poder era patriarcal, que o poder era do pai. Então, com a mudança do nosso Código Civil, nós tivemos também uma mudança na nomenclatura. E aquele pátrio poder, né, deixou, digamos assim, de ser utilizado, né, essa nomenclatura, para que nós pudéssemos usar o poder familiar. O poder é da família e não o poder do pai, né, centrado na figura paterna. E quando o artigo 21 diz que o poder familiar será exercido em igualdade de condições tanto pelo pai ou pela mãe, é sempre no intuito de dizer princípio da igualdade, né? Os pais têm os mesmos direitos e também têm os mesmos deveres, dentro daquela ideia de que não deve prevalecer a vontade de um só, que eles precisam acordar as questões que se referem aos seus filhos. E se houver alguma divergência, que a gente sabe que pode ocorrer, principalmente aqueles casais já separados, divorciados, pessoas que não convivem mais, aí tem que se socorrer da autoridade judiciária competente para a solução daquela divergência. Seguimos, artigo 23, extremamente importante. O artigo 23, pessoal, ele diz que a falta, a carência de recursos, a pobreza, por exemplo, da família, não é motivo suficiente para que seja decretada a perda ou a suspensão do poder familiar. Senão, famílias carentes não poderiam ter filhos, né? Na verdade, a nossa lei diz que essa motivação por si só, o fato dos pais estarem desempregados, não terem condições de sustentarem os filhos, isso não é motivo suficiente para a perda ou destituição do poder familiar. Essa família, ela tem que ser incluída em serviços, programas oficiais, né, de proteção, apoio e promoção desta família, esses programas governamentais que nós temos, certo? Agora, é claro, né,
nós temos o próprio Código Civil, ele trata lá no artigo 1638 diversos motivos que podem levar à destituição, à perda do poder familiar, como o artigo 1637 traz hipóteses de suspensão. Se nós aliarmos algum desses motivos com a pobreza, a carência de recursos, aí sim a gente pode ter a suspensão ou a destituição do poder familiar, que sempre se dará por meio de um processo judicial. O que mais que nós temos, né? O parágrafo 2º, ele diz que a condenação criminal do pai ou da mãe não implicará na destituição do poder familiar. Então, por exemplo, né, a mãe foi condenada a tráfico de drogas, tá? A condenação criminal por si só não implica na destituição do poder familiar, na perda do poder familiar. Mas claro que nós temos exceção, né? Exceto se essa condenação é por crime doloso, sujeito a uma pena de reclusão, certo? E esse crime que levou a pessoa a ser presa, penalizada com uma reclusão, é um crime, pessoal, que foi cometido contra outra pessoa que é titular também, né, do poder familiar. Então, o pai que matou a mãe que matou, né, o pai dos seus filhos, por exemplo, né? Ou se esse crime foi cometido contra os filhos, contra o filho, contra a filha, ou qualquer outro descendente. Então, a nossa lei, ela está dizendo, se é um crime no sentido geral, um crime que foi praticado, né, digamos, com relação a uma outra pessoa, só a condenação criminal por si só, ela não implicará na destituição do poder familiar. Agora, se nós tivermos a condenação, crime doloso, né, pena de reclusão, e esse crime ele foi cometido contra outra pessoa que é titular do poder, ou era, né, titular do poder familiar, ou contra filho, contra filha, contra qualquer outro descendente, aí sim nós vamos ter a destituição do poder familiar. O que mais, pessoal? O artigo 24, super importante, ele diz que a perda, a suspensão do poder familiar sempre deverão ser decretadas judicialmente, em procedimento que assegure o contraditório, a ampla defesa, nos casos previstos no nosso Código Civil, que eu disse para vocês, artigo 1637, que trata da suspensão, e artigo 1638 do Código Civil, que trata da perda do poder familiar. Tanto a suspensão, que é uma medida temporária, provisória, quanto a perda, né, que é uma medida, digamos assim, que tem um caráter eterno, né? Tanto a suspensão quanto a destituição sempre deverão ocorrer por meio de um processo judicial, que assegure o contraditório, a ampla defesa, né? Enfim, né, pessoal, para que as pessoas ali, elas possam apresentar as suas defesas tentando evitar essa destituição, tá? Também, claro, pode levar, né, a uma destituição, a uma suspensão do poder familiar, o descumprimento injustificado de todos os deveres e obrigações a que alude o artigo 22 da nossa lei. Seguimos adiante, então, o artigo 28, outro extremamente perguntado em provas. O artigo 28, ele diz que a colocação em família substituta, ela sempre se dará através da guarda, da tutela ou da adoção, independentemente da situação jurídica desta criança ou deste adolescente. Isso, pessoal, é bem importante. Eles colocam lá nos concursos quais são as formas de colocação em família substituta. Nós temos 3 modalidades. A guarda, né, normalmente, por exemplo, se os pais perderam o poder familiar ou estão com o poder familiar suspenso, essa criança, se for possível, ou adolescente, ficará sob a guarda, por exemplo, dos avós, ficará sob a guarda de alguma pessoa que compõe a sua família extensa, que está prevista lá no artigo 25 do ECA, certo? Não tendo essa possibilidade, a gente poderia estudar se não seria adequado a indicação de um tutor.
assunto esse que é totalmente, né, abordado pelo nosso Código Civil. Mas a tutela, pessoal, normalmente, né, se vocês efetuarem a leitura do Código Civil, vocês vão perceber, normalmente tutela é para crianças, digamos, que têm poder aquisitivo mais alto. E também, pessoal, nós temos a modalidade adoção. A adoção, uma medida muito importante, porque ela vai reinserir, como é que se diz? Vou dizer essa palavra, vai reinserir aquela criança ou aquele adolescente numa família, né? Então ela já teve uma família, agora ela precisa ser inserida novamente numa comunidade familiar. E aqueles pais adotivos passam a ser pais para todos os efeitos legais, com todos os direitos inerentes a filho. Direito à guarda, direitos alimentícios, direitos sucessórios em caso de morte, todos os direitos que tem qualquer outro filho que seja considerado, por exemplo, um filho biológico, ok? O parágrafo 1º, ele diz que sempre que possível, aquela criança, aquele adolescente, devem ser previamente ouvidos por uma equipe interprofissional. Claro, respeitado o seu estágio de desenvolvimento, a sua compreensão, né? A sua capacidade de entender as implicações daquela medida, né? E ela deve sim ter a sua opinião devidamente considerada. É possível ouvir aquela criança? É possível ouvir aquele adolescente? Claro que nós vamos ver, pessoal, que a partir dos 12 anos a oitiva ela é obrigatória. Mas a pergunta é possível ouvir aquela criança? Claro, é uma criança que já tem ali seus 7, 8, 9 anos de idade, já tem um discernimento maior, diferente do que ouvir, por exemplo, uma criança que tem 2 anos, que tem 3 anos, que vive naquele mundo lúdico. Mas o parágrafo 1º não está proibindo a sua oitiva, pelo contrário, o parágrafo 1º ele diz, sempre que for possível, essa criança, esse adolescente, devem ser previamente ouvidos por uma equipe interprofissional, porque essa criança ela pode manifestar o desejo, por exemplo, né, de permanecer com seus avós, certo? E o parágrafo 2º, pessoal, ele diz ali, aquilo que eu já tinha dito para vocês, tratando-se de uma pessoa maior de 12 anos de idade, sempre será necessário o seu consentimento colhido em audiência. Então, a oitiva, de acordo com ECA, a partir dos 12 anos, essa oitiva ela é obrigatória, né? Aquela criança, na verdade aquele adolescente, né, que já tem 12 anos, obrigatoriamente ele tem que ser ouvido. E o parágrafo 3º diz, na apreciação do pedido, né, de colocação em família substituta, sempre deve ser levado em consideração, por exemplo, no caso da guarda, né, ou até mesmo da tutela, sempre deverá ser levado em consideração o grau de parentesco, a relação de afinidade, de afetividade, a fim de evitar ou até mesmo de minorar as consequências, né, que decorrem dessas medidas, desse afastamento, né, que essa criança ou adolescente terá dos seus pais. Que mais, pessoal? Outro detalhe extremamente importante, os grupos de irmãos, por exemplo, né, quando nós temos a inserção na guarda, na tutela ou na adoção, esses grupos de irmãos que estão sendo inseridos, né, digamos assim, numa família substituta, eles deverão ser colocados, pessoal, digamos assim, preferencialmente juntos. Então diz ali, ó, os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta, ressalvada ou comprovada a existência de risco de abuso ou outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade de uma solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo com os seus vínculos fraternos. Então, a ideia é, devemos manter sempre os irmãos juntos. Imagina, os pais faleceram, os pais foram destituídos do poder familiar. Essas crianças, então, serão encaminhadas à adoção. Ou seja, já não tem mais pai, já não tem mais mãe. Qual é a referência que tem de família?
são os irmãos. E aí a família, né, esses irmãos, cada um vai para uma família diferente. O que diz a nossa lei? Não. A preferência é que os grupos de irmãos sejam colocados na mesma família substituta, seja por guarda, seja por tutela ou seja por adoção. Claro, pessoal, a menos que se tenha uma justificativa plausível para, digamos, decidir de uma forma diversa. Uma vez eu li um caso que o irmão mais velho abusava da irmã menor. Então, aí nós não devemos, né, digamos assim, priorizar que eles fiquem juntos, né, sob pena do risco que nós teríamos da, digamos assim, de continuar, né, ocorrendo esse abuso e ainda, né, respaldado, digamos assim, pelo Estado, que tem aquela informação e não fez absolutamente nada. Ok? Ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham gostado dessas dicas. E também, pessoal, é bem importante vocês darem uma olhadinha no ECA, ali na parte da adoção, que nós temos vários tópicos ali importantes sobre o estágio de convivência, né? Que tem prazo, e isso sempre prazo pode cair em prova. E um outro detalhe, não esqueçam, pessoal, que quando, por exemplo, uma criança, um adolescente comete algum ato que é caracterizado como crime, por exemplo, pela nossa legislação penal, não cometeu crime, cometeu um ato infracional. E esse ato infracional, se ele foi cometido por uma criança, a criança será aplicada a ela uma medida de proteção. E se for, por exemplo, um adolescente, aí uma medida socioeducativa. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço a todos, né? E até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau, gente!